Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, o podcast feito sempre semanalmente aqui no estúdio do Sindibancários. Cadê o nosso logo daqui? Agora, tem problema, vai botando com ele andando. Agora tá aqui, ó. Agora já não falta mais. Agora não falta mais, Tem tá uns bonito aí. quadradinhos ali embaixo que também... Agora. Olha ali. Assim é que se faz, em construção. Enquanto Aqui fala, tava, vai Lênio, acontecendo. aqui o lado tava em azul e esse o cara em preto. O Juremir disse que não faria o programa. Então tinha que botar vermelho e branco. Que ele não faria o programa. Saí. Eu imagino. Exatamente. Porque, aqui vermelho e branco é mais bonito. Lênio Streck é o nosso convidado de hoje, esse jurista, né, sempre fonte de... Todos os veículos querem ouvi-lo quando tem um assunto pulsante, não é, Juremir? Claro, Lênio é nota 10, além de conhecer o riscado, teve a experiência na prática, né? Foi procurador de justiça e, além de tudo, é um craque em matéria importantíssima para esse tipo de coisa, que é a hermenêutica. Sabe tudo de hermenêutica. Quero perguntar... Desculpa, Lênio, pode falar. Eu falo até sobre o VAR agora, né? Porque Tem o VAR, né? Sim, eu vi o teu texto sobre o VAR. Para mim, o VAR é a confissão do fracasso. E o teu exemplo do VAR que tu pegaste... Eu não tinha dúvida que tu ias pensar assim. Eu acho que o VAR é uma enganação total. Mas é uma fraude total. Uma fraude. Venderam uma ideia, depois disse que não venderam, mas venderam a ideia de que não ia precisar mais, não ia dar mais polêmica. Eu acho que o VAR, em alguns momentos, e o gol do Rony, que foi o gol que tu fizesse a partida, ele acaba com a presunção da justiça, ou da regra, que é tu não tirar proveito da tua condição irregular. Não era o caso. Se eu fosse o juiz do VAR naquele lance, mesmo que ele estivesse impedido, eu diria que não. Porque, afinal de contas, é uma decisão de um ser humano que vai validar. E eu diria, é tão bonito, não, e em termos, que o VAR não pode anular. Em termos jurídicos, se trata de uma regra, o VAR vai tratar do direito no futebol. Sim. Não é uma questão de opinião, simplesmente. A regra tem uma finalidade. Se tem uma regra que diz é proibido carregar cães na plataforma, só um imbecil diria que pode levar ursos. E um imbecil 2 proibiria o cão-guia do cego. Por quê? Porque tem uma finalidade. Sim. Finalidade. Para que serve a regra do impedimento? Para o cara não tirar vantagem. É a mesma coisa na mão na área. Tudo isso está muito errado. O grande problema filosófico nisso é que Depende da área. A mão na área hoje, do cara que fez o gol, qualquer toque de mão, intencional ou não, é mão. Eles agora alteraram. Não, eu tô falando mas na questão da intenção, se foi bola na mão ou mão na bola. Na defesa é assim. Porque ela tem uma ratio, né? Por que se inventou a regra que não pode jogar com a mão? Para não levar vantagem. Sim. Se a bola bateu sem intenção na mão e ninguém levou vantagem, não precisava marcar. Isso, o que nós queremos hoje? Reencantar o mundo. Nós temos saudades das cartografias de quando o mundo era o mito do dado. É isso. Qual é a ratio, por exemplo, dessa nova regra que diz que o juiz não é neutro se a bola bater nele, tem que parar? Tem que parar. Por quê? O que o futebol ganhou com isso? Por exemplo, a bola batia no juiz e ela de ficava... novo, Sabe o que o futebol ganhou? Proteger o juiz. Para ninguém dizer, olha aí, o juiz atrapalhou, a culpa é do juiz, então proteger ele. Mas outro dia, domingo agora eu vi um jogo, a bola bateu nele, ia sobrar para o atacante que ia fazer o gol. Aí ele atrapalhou. Tirou a vantagem que ele tinha. Isso, exatamente. Eu não entendi, era muito mais inteligente a regra. O juiz é neutro, bateu nele, fica... Eu acho que tem que ser mais flexível. Eu acho que o VAR ele é importante em alguns momentos. Sim. Mas no detalhamento, na questão do impedimento, tem que ter uma avaliação que não pode ser isso. Passou meio fio de cabelo, é impedimento. Não, tem que ter uma... medindo. O Inter perdeu o título para o Corinthians agora há pouco tempo. 2020. Se aquilo ali é impedimento, qual é a vantagem que o cara tirou por ali? Eu sempre fiz a seguinte imagem. Para mim, tinha que ser... O sujeito escolhe. Quer com emoção ou sem emoção. Sabe o cara lá, aquele negócio do circo, o cara lá em cima, com rede de segurança ou sem rede de segurança? Ou seja, tu queres jogo de futebol com a decisão humana, demasiado humana na hora, ou tu queres esse negócio de a tecnologia, vai conferir, vai medir, vai discutir? Eu prefiro a decisão humana na hora. Se errar, errou. Pode errar para ti, pode errar para mim, mas tem a emoção de decidir na fração de segundo. É isso. Ficar com uma reguinha, medindo, meia hora e depois ainda errar. Eu sou um jurássico. Eu também. Aliás, no direito também sou um jurássico.
Aliás, garantista. Quantas vezes nós falamos sobre isso, né? Durante nós estávamos certos. Tudo isso que está vindo agora dá razão a mim, quando debati com o Sérgio Moro, que o Juremir assistiu. Testemunha desse debate. Testemunha. Eu avisei, isto vai dar errado, você está fazendo errado, você está fazendo mal isso. Aconteceu hoje a Lava Jato está enterrada. Há um requiem para a Lava Jato. Instituto de Estudos, como é que era? Instituto de Assuntos Criminais? Era Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM. Em São Paulo. Nós dois éramos convidados para palestrar. Isto. E claro que a mesa principal, a mesa de honra, era Lênio Streck versus Sérgio Moro. Foi. 2015. Eu estava lá, eu vi isso. 2015. Presenciasse ao vivo e a cores? Presenciei. 2015. 2015. E lá avisamos, já tinha avisado antes, e quem diria que quase destruíram o país, economias... Aliás, o novo livro agora que está aí, A Conspiração da Lava Jato, ali, aquela questão como é o nome dele? Sim, é aquele cientista político. O cientista político mostra que a Lava Jato fez um golpe, conspirou para derrubar a presidente da República. Só isso, imagina. Quantas vezes dissemos isso no Esfera Pública? Quantas vezes no Esfera Pública nós dissemos isso, debatemos desde os pequenos detalhes, quando se discutia lá a interpretação da lei, se dizia cuidado, a lei, não leva a lei debaixo do braço porque ela não é tua e tal. Quantas coisas nós falamos e acertamos todas. O Lênio estava tão certo das coisas que ele dizia que quando assumiu a nova direção lá da Rádio Guaíba, a primeira coisa que o cara disse é o seguinte, olha, tira o Lênio. Exatamente. O Lênio não pode. Visse isso, né? Exato. O Lênio não pode. Tira o Lênio que está atrapalhando. Está atrapalhando, exatamente. Ô, Lênio, vou começar. Agora, recente, foi a questão do Moro, né, com o agente infiltrado, que nem ele se autodenomina o ex-deputado, né? Mas eu queria antes aproveitar, semana passada teve, no final de semana, em Porto Alegre, não foi daquelas que o Parcão já foi mais entusiasmado, né? Mas teve manifestações pró-Deltan Dallagnol. Como é que foi essa questão do Dallagnol aí? Tem questão técnica, questão da formalidade, que estão dizendo, olha, mas ele não tinha denúncia contra ele podia sair e tal. Tecnicamente foi correta a decisão? Correta, foi uma lenda urbana que inventaram. Sabe que você levanta a lenda urbana e depois ela se torna um enunciado. Pode ser Milton Alves, o nome do cientista político? Não é outro. Não é, porque eu estou vendo no livro aqui Uma Conspiração contra o Brasil. Milton Alves. Não, mas tem um outro bem recente. Tá, agora. Vou olhar então, depois. Eu até trabalhei esse livro agora. Mas aqui no Brasil, assim, essa história das narrativas, você cria uma lenda e ela se transforma num enunciado autoevidente. Dizer, mas o caso do Dallagnol tiraram, não tinha denúncia. Vamos lá. O Dallagnol foi condenado em 2 PADs, que é a palavra mágica, processo administrativo disciplinar, transitou em julgado na Justiça Administrativa e ele foi ao Supremo Tribunal para mantê-los vivos, respirando por aparelhos. Foi a última instância. Sim, porque ele queria anulá-los. E nesse ínterim ele sai. Pronto, assinou a sua sentença. Ele saiu com 2 PADs abertos, ainda não terminados. Ele mesmo, eu acho que até hoje foi um erro dele. Ele não se deu conta do grave erro que cometeu, ele não se deu conta. Saiu e esqueceu os 2 PADs que tinham sido feitos pelos seus advogados e tinha mais... Esquece os 14, 15, 16 que tinha contra ele. Pega só esses 2, são suficientes para derrubá-lo. Então se criou uma lenda urbana, e logo quem? Né? Eu me lembro que nos diálogos da Lava Jato, e mesmo antes dos diálogos da Lava Jato, Moro e todos falavam, lá vem vocês de novo. Eu era muito acusado, disse assim, vem o Lênio Streck com essas filigranas jurídicas, constitucionais, etc. Pois o Dallagnol agora se queixa de quê? De filigranas, porque ele exato, usou a mesma expressão. Porque ele usou, inclusive, sabe como é que ele foi ele se livrou de um grande processo que ele tinha? Com 16 adiamentos, usando filigranas, e chegou à prescrição.
E o mais engraçado Senão ele também teria condenação. entrado antes ainda já do que essas duas. E o mais engraçado é ele pedindo para esperar o trânsito em julgado. Exatamente. Ele que era contra. Ele que era... Agora ele quer. E essa discussão, quantas vezes nós fizemos também programas sobre isso, eu me lembro que eu enfrentei, porque eu fui o principal, o subscritor, e fui ao Supremo sustentar essa da presunção da inocência, que, por sinal, vamos colocar aqui, diretamente nesse podcast, uma verdade histórica. Agora, quando estão discutindo novo ministro supremo, etc., diz assim, porque o habeas corpus feito, que soltou o Lula, disse, não, o Lula foi liberado. Eu não quero tirar o mérito de ninguém que trabalhou Cristiano nisso. Zanin. Isso, não quero tirar o mérito dos advogados, mas não foi o habeas corpus que soltou o Lula. O Lula foi solto pela ação declaratória constitucionalidade 44, 43, 44, 44 feita por mim, pelo André Caran Trindade, nosso escritório, em nome da OAB, e o juiz soltou porque nós ganhamos a ação no Supremo por 6-5. Por justiça histórica, vamos lá, a OAB e eu fizemos essa ação, e isto foi que soltou. Tanto é que, logo depois, nós fizemos o famoso jogo de futebol, que era exatamente para comemorar a soltura, porque nós sabíamos, já que isso ia acontecer, no momento em que o Supremo disse, por 6-5, que tinha acontecido isso. De onde é que estava essa brecha para soltar ele? Jurídica? Porque, assim, o Lula estava preso e... Ele ficou mais de um ano preso, né? 580 dias. Meu Deus. 581, uma coisa assim. Aí, ele estava preso porque estava condenado em segundo grau e, como o Supremo tinha tirado o direito de apelar em liberdade, ele estava preso por isso. No momento em que nós ganhamos no Supremo Tribunal, trouxemos de volta o direito de recorrer em liberdade, o juiz do Paraná obedeceu e disse: pode recorrer em liberdade porque tem bons antecedentes, etc, etc. E ele saiu. Ele não saiu por habeas corpus, saiu por causa da ação declaratória de constitucionalidade. Eu sei que é um pouco de juridiquês, mas são dois modos de você se livrar. Então, o Lula saiu por isso. E ele foi candidato, o Lula pôde ser candidato, porque aí foi anulada a condenação pela suspeição do Moro. São coisas diferentes. Quando ele saiu livre, ainda não podia ser candidato. A autorização para a candidatura se dá com a anulação dos processos feitos pelo Supremo Tribunal por causa da suspeição e por causa do impedimento, era um juiz incompetente, e a suspeição que foi colocada foi decisivo da Vaza Jato. São duas coisas diferentes. É isso que eu ia colocar, da Intercept no Vaza Jato. Isso aí foi decisivo para isso. Absolutamente. Eu justamente queria entrar nesse assunto, porque agora a grande discussão do momento é a indicação do Cristiano Zanin, advogado do Lula, para o STF. O que, do meu ponto de vista, é bem complicado, porque eu acho que se deveria respeitar o famoso critério da impessoalidade. Eu, em outros momentos, critiquei quando o Bolsonaro indicou os dois ministros, especialmente o André Mendonça, que era amigo, parceiro dele. E critiquei também quando o Temer indicou o Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça dele. Sim. Eu acho que precisa esse discurso. Gilmar Mendes não era a PGR lá do Fernando Henrique? Também. Era, não? Eu acho que isso é problemático. AGU ele era. O pessoal agora, o PT diz, não, mas ele é competente. Não, mas não basta ser competente. Eu acho que tem que respeitar todos aqueles critérios da impessoalidade. Ainda diz, não, mas a Constituição não diz que precisa respeitar esse critério. Tudo bem, mesmo que não diga, digamos que não diga, mas de toda maneira, eticamente falando, parece necessário. E aí, esse é um ponto que eu queria a tua posição. O outro é o seguinte, porque se está atribuindo ao Zanin ter conseguido realmente livrar o Lula da cadeia.
Me parece assim que o Zanin ele apostou na tese certa, a parcialidade do Lula. Mas ele não teria... Do Moro. A parcialidade do Moro. Mas ele não teria conseguido nada sem o hacker de Araraquara. Quem realmente mostrou a parcialidade do Moro foi o hacker. Sem o hacker, não sei onde o Lula estaria hoje. Foi a opinião pública pelo constrangimento e a comunidade jurídica, por exemplo, o Grupo Prerrogativas, que teve uma influência enorme. Que fez o seu trabalho cotidiano de influência. Eu fui o que mais escrevi, nós temos 3 livros, todo o tempo batendo, Moro é suspeito, Moro é impedido, Moro é suspeito. Eu trouxe a tese da Europa, que é do Tribunal dos Direitos Humanos da Comunidade Europeia, onde de há muito eles usam a tese da aparência, teoria da aparência. Isso começa em 1924, no Reino Unido, em que se trouxe a tese: não basta ser imparcial, tem que parecer ser imparcial. É aquela questão da mulher de César. E é bem verdadeira. Veja como essas coisas populares elas têm concretude. Porque era um problema lá de um juiz metido com um negócio de um cartório, em 1924. Aí eles pegaram e trouxeram isso depois para toda a Europa. Então, o juiz Larsen, que é uma espécie de Moro da Dinamarca, havia algo de podre no reino da Dinamarca, teve anulado todas as suas decisões, que exatamente por quê? Porque, olhando de fora, qualquer um dizia que ele era parcial. Ou seja, ele violou a teoria da aparência. E, de fato, ele era parcial. Então, eles tiraram fora essa questão dos impedimentos, e essa é uma questão que eu fiquei todo o tempo batendo em cima, que o Supremo não olhasse simplesmente para aquela questão do Código de 1941, que mudou o mundo. Então, para os nossos ouvintes terem uma ideia, cara, para ser impedido hoje, você tem que ser inimigo capital do juiz. Essa palavra existe, capital, no Código. Não basta ser inimigo, tem que ser inimigo capital. É que na época, o Brasil de 1941, meus queridos, é um outro Brasil. Agora, hoje, por exemplo, não se pode mais falar inimigo capital. Inimigo, enfim. E aí, tentamos trazer isso, e tanto é que o Gilmar Mendes usa 7 argumentos que nenhum deles está dentro da Vaza Jato. Para se preservar exatamente... Sim, para não dizer que ele foi... Para não dizer que ele usou prova ilícita, e etc, claro. etc. E ele usa, então, se você pegar mesmo a decisão do Gilmar, que foi seguida, o Supremo já não usa mais a velha tese. Tanto é que eu, como advogado, passei a usar, para defender meus clientes, a tese de que o juiz, para ser parcial, não precisa ser inimigo capital do réu ou ser parente da vítima. Basta ter aqueles elementos que a Europa usa, que são os da teoria da aparência. E isto ajudou tudo para que o Supremo declarasse Moro como parcial. Agora, junto à opinião pública, era muito, é quase impossível, né, tu não ter o Moro como parcial. Ele era o juiz do processo, ele tira o líder nas pesquisas, candidato a presidente da República, aí ganha o maior rival desse líder e ele vai ser ministro desse cara. Quer dizer, não tem como, na visão das pessoas, tu pensar de outra forma. Aí já estava demonstrado, mas eu não creio que isso fosse apenas isso, que é enorme. Não ia mudar a opinião dos... Não, eu digo não para a STF, mas eu digo na opinião popular, isso foi muito escancarado. Agora, se você perguntar, né, que eu acho... Pois é, Cristiano Zanin no STF. A competência parece ter. Não, sim, mas aí tem uma coisa assim, né? Eu aposto que vocês não conhecem concurso de Miss, né? Concurso de Miss? Não, conhecer profundamente não. Eu conheço porque a minha mulher foi Miss. Então, ela me contou todos os bastidores, eu sei do regulamento, estudei o regulamento, sei tudo. É isso. Então, até regulamento de concurso de Miss, o Lênin. Exatamente. O Lênin era muito exigente, então ele pediu o currículo da candidata namorada. Ela foi Miss, então tá certo. Aí, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Quando perguntava para uma Miss assim, o que acha da Miss, sei lá, do outro lugar, a pessoa, o que ela vai dizer? Ela vai dizer, ela é simpática e tal, mas nunca vai dizer, olha como ela é bonita.
Porque é um tiro no pé da Miss. Então, se você me pergunta, você é Miss Rio Grande do Sul, Lênio Streck, né? O que você acha da Miss São Paulo, que é o Zanin? Sim, é simpático e tal, é evidente, eu não posso fazer apreciações. Sim, vão dizer, se tu fizer apreciações sobre o Zanin, vão dizer que claro, tu estás com inveja do Claro, exatamente. Zanin. Se eu fizer até muito... porque muita gente sugeriu o teu nome. Queria claro que sim, mas por isso. Então, agora, se disser que... Ou seja, tu te declaras impedido. Claro, me declaro impedido. Sem ser inimigo capital do Zanin. Não, e nem amigo íntimo também. Então, tanto é que, se eu elogio demais, vão dizer que eu estou puxando o saco do novo ministro. E se eu fizer crítica, eu sou invejoso. Então, eu fico assim falando, olha, a minha tese é muito simples, o presidente da República escolhe quem ele quer. Escolhe Zanin, como poderia ter escolhido o Pedro Serrano, que era outro que estava era um muito bom próximo, nome, que é um grande que nome, era um excelente que nome. foi um dos primeiros, como eu, a bater na Lava Jato. Que a questão toda é o seguinte: e que não o Brasil... é amigo pessoal do Lula. Exatamente, e eu também não sou. Então, o que acontece? O Brasil é um grande... Se nós pegarmos o Brasil é um grande PowerPoint. E a flechinha final é o 8 de janeiro. Tudo que aconteceu no Brasil começa em 2013, o lavajatismo nasce antes da Lava Jato, cria-se a Lava Jato com Youssef, o Tony Garcia, começa ali, como agente infiltrado, a gente pode falar disso também. Ele usou essa expressão, né? Ele usou essa expressão, criaram um monstro tão poderoso que imagina aquela briga, vocês lembram da briga do ministro do Supremo, que já morreu, o Zavascki contra o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro ganhou a briga. Sim. Com aquela soltura que ele mandou prender de novo. Imagina, um juiz enfrenta o Supremo, e ele enfrentou de novo o Supremo quando soltou aquela fala do Lula e da Dilma. E Lênio, ele estava em férias em Portugal quando ele fez isso. E ele interrompeu a liberdade. Foi o desembargador Gaúcho que fez a liberdade. E ele, claro, por telefone, ele mandou impedir. Aliás, olha a força de um homem desse. Olha a força de um homem desse. O 8 de janeiro não é de graça que está aí. O 8 de janeiro é produto de uma tempestade perfeita com todos os ingredientes. Outsiders da política, demonização da política, fragilização das instituições, autoritarismo, voluntarismo, lawfare. 6 ingredientes que, se você colocar no liquidificador, dá 8 de janeiro. Ainda bem que deu errado. E o TRF4 agora está sofrendo, não sei qual é o termo na linguagem jurídica. Correição. Pois é, uma sindicância, né? Uma sindicância. Olha, a declaração do Tony Garcia foi assim, ó, uma das partes que TRF4, que é aqui em Porto Alegre, que eu fiquei abismado. Ele diz assim, ó, eu fui agente infiltrado no Ministério Público, eu trabalhei por 2 anos e meio, diuturnamente, com 24 horas, tendo um agente da inteligência da Polícia Federal ao meu dispor para eu pedir segurança, pedir interceptação de telefones, de tudo que colaborasse com a justiça. Ele fez um depoimento para a juíza Gabriela Hart, né, da 13ª Vara de Curitiba, afirmando ter criado provas ilegais contra diversas pessoas. Ele criou prova ilegal, inclusive o governador Beto Richa. Isso. E aqui ele fala a questão de Porto Alegre. Além disso, relata ter sido o pivô em um esquema que chantageou os juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com imagens de desembargadores de cueca em festas e que Moro teria se beneficiado desses vídeos. Nossa Senhora. A caixa pode. O Tony Garcia... Só tinha visto em filme isso, o juiz chega um faixa lá e mostra uma foto para ele, olha aqui, ó, eu não conheço, isso é teu mundo, menino, eu não sabia disso. O Tony Garcia escreveu agora um requiem da Lava Jato, botou a pá de cal porque exatamente a desmoralização total, né? É uma morte com vergonha da Lava Jato. E a primeira coisa, se as instituições funcionassem, vamos lá, de um cara que foi pivô, não é qualquer pé de chinelo, foi um pivô. Ele foi o segundo grande delator, o primeiro foi o Youssef, o segundo foi ele. Na época não existia nem a lei da delação como ela é hoje. O Tony Garcia? O Tony Garcia aí. O Tony Garcia, ele foi o segundo grande delator. E ele diz assim, eu trabalhei 2 anos e tal como agente infiltrado, com gente à minha disposição, e gravei e tal, e tal, e tal, tal. 1 hora depois,
o Ministério Público teria que ter feito uma entrevista coletiva dizendo: nós vamos apurar isto, nós vamos fazer uma devassa. Isso que o CNJ está fazendo por aí, o Ministério Público devia fazer, não o Ministério Público do Paraná. Que horas que ele entrou, como é que ele entrou, como é que ele fez, existe esse contrato, como é que ele ficou 2 anos e meio, o que é agente infiltrado, quais poderes que ele tinha, que circunstâncias, quem ele gravou, tudo isso é ilegal. Todos esses processos que aconteceram depois são nulos, nenhum. Entendeu? Eu trabalhei num caso de um grande empresário do Paraná, em que a prova era feita, sabe por quem? Delação de quem? Tony Garcia. Sabe como é que caiu o Beto Richa? Tony Garcia. Tony Garcia diz que fez tudo isso. O que sobra? Sobra nada. Agora, tem muita coisa por aí. É o seguinte, né? As delações, como foram feitas as delações, eles tinham tanto poder, Nando, que o meu amigo Batoque, do qual eu fui advogado, por sinal, numa causa que eles estavam perseguindo ele, ex-presidente da OAB, ex-constituinte, ele diz: me tiraram de um processo em que o cliente delataria, em que o Ministério Público disse: com Batóquio eu não faço delação, quero outros advogados. E eles apontavam quais eram os advogados. Isto é república, meu querido professor. E tem o Tacla Duran também. E o Tacla, que vem vindo aí, porque 6 anos e tal, ninguém quis ouvi-lo. Exato. Carlos, eu tenho uma denúncia importante para fazer, não queremos ouvir. Tinha 2 mandados de prisão contra ele. Quer dizer, eu sou juiz e mando prender um cara. Aí o cara está fora do país e tal, já estava antes da prisão. Mas não ouço ele. Aí vem um novo juiz e ouve e diz assim: vamos tirar o juiz. Adivinha quem ajudou a tirar o juiz? O mesmo juiz que não queria ouvir o Tacla Duran. O juiz que foi o Apio está falando? Sim, para tirar o Apio. Para tirar o Apio. Quem ajudou a tirar o Apio foi o Sérgio Moro, segundo palavras do próprio Sérgio Moro e do próprio esse Tony Garcia. E o Tony Garcia disse que agia a mando do juiz Sérgio Moro, né? Isso. Agora, o Moro pode, além de desgaste político, que é evidente, mas ele pode ter algum problema, sei lá, de processual, algo que interfira na vida dele enquanto senador por essas questões lá atrás enquanto juiz? Tipo uma perda de mandato ou algo assim? Ele pode ter alguma consequência nisso? Isto lá atrás não tira mandato dele. O que pode tirar mandato dele são coisas, a mesma coisa de prestação. Dessas coisas de campanha, tipo aquela Moro de Saias. A senadora que era Moro de Saias... Quem é o Moro de Saias? Moro de Saias é uma senadora que perdeu o mandato agora na gestão passada. Isso. É aquela senadora que fez um discurso, né? Ela era implacável. Implacável. Ela era a juíza mais durona. Mais durona. Aí o que ela fez? Fez pré-campanha, juntou dinheiro pré-campanha, depois não declarou e depois ela foi pega e foi caçada. Mas foi caçada assim, unanimidade, né? Caçaram ela. Selma Arruda. Selma Arruda. Eu achei que era um apelido só do Lênio, né? Joguei aqui Moro de Saias. Ela era chamada assim. Viu só? Selma Arruda. Ela era chamada assim. Moro de Saias foi calçada, Selma Arruda. Caçada, exatamente. Agora, Lênio, mesmo que tu não queiras te pronunciar muito sobre o assunto, afinal de contas, por que o Lula encasquetou, como dizia minha avó, de indicar o Cristiano Zanin? O cachorro mordido por cobra tem um pavor de linguiça. Ele quer ter alguém lá de confiança. É isso. E isso também, às vezes, sei lá, o grande problema é que ele está olhando para trás. Ele aprendeu aquele negócio da ave de Minerva, né? Uhum. E levantou o voo e ele olhou e só levantou. Ele tem mais um nome para indicar ainda no mandato, né? Tem. Agora ele vai sofrer uma pressão muito grande dos identitários, né? Que já está sofrendo. O Brasil é um país que a esquerda é profundamente identitária, né? Que acham que...
Qual é a tua análise do identitarismo? Eu sou anti-identitarista, né? Porque o que os identitários estão querendo eu li outro dia, uma juíza, né? Mulher negra e lésbica. Ótimo, então aí eu acho que a orientação sexual é uma demasia. Mas uma mulher negra seria interessante. Já agora, antes dos aninhos até. Desde que tivesse qualidade para isso, evidente. Pronto. Primeira coisa é isso. Eu dei uma entrevista. Primeira coisa é isso. Eu dei uma entrevista no UOL sobre esse assunto com o Sakamoto e mais a Luciana do UOL, falando exatamente sobre isso. E até fiz uma observação de comparação. Não quero comparar ovos com caixa de ovos, mas, por exemplo, se a questão de ser mulher ou ser negro ou ser indígena é a prevalecente, perdemos a oportunidade de ter uma presidente da República negra, mulher, e paro por aí que eu não sei outras qualidades dela. Sim. Candidato PSTU e de esquerda. Você sabia que o PSTU concorreu a presidente com uma mulher negra, profundamente de esquerda? Poderia ter eleito a Marina também. E por que não elegemos a Marina e nem ela? Eu perguntei para várias pessoas. Ela disse, mas aí você está misturando. Eu disse, por quê? Você acha que ela não teria condições? Ela não teria condições para ser presidente. Então você acha que tem algo maior? Por isso que você votou num candidato branco, hétero e tal, como o Lula? Que o Lula é homem, branco. Nós sabemos. Então, esse negócio do hétero e isso e aquilo, né, eu deixo para quatro paredes, porque eu não sei de ninguém, entendeu? O cara pode dizer publicamente o que ele quiser. Eu nunca preenchi uma ficha onde me perguntasse isso. Pergunta se é masculino ou feminino. Eu acho isso uma bobagem, mas orientação sexual nunca me perguntaram. Disse, olha, esse é problema meu, não tem que explicar para ninguém minha orientação sexual. E também nunca na minha vida até hoje alguma apreciação minha sobre alguém. Eu acho que nossa, aqui de nós três, nós nunca falamos que alguém teria vantagens ou desvantagens por ter determinada orientação sexual. Isso, para mim, é uma questão... Não, é que em alguns momentos tem desvantagem. Então, quando alguém se assume, alguém de uma figura importante, ele está rompendo uma barreira que a gente sabe que existe de vários preconceitos. Mas tu vê, Lênio, juristas capazes que tu conheça do teu círculo, nessa que a gente está falando, negros, mulheres e tal, que poderiam estar numa possível lista, porque eu concordo contigo. A primeira coisa é o saber jurídico, é a qualidade para exercer o cargo. Isso é a primeira coisa. Né? Agora tu pode, dentro disso, né? Olha, eu acho que é o momento de ter uma mulher, eu acho que é o momento de ter uma pessoa negra. Depende de como começa a conversa. Se os requisitos são tais e tais, se os requisitos são... Tem que ter o tamanho do Supremo, tem que ter saber jurídico e tais coisas, e aí depois vamos começar a fazer a nominata, tanto faz se é homem ou mulher, se é negro ou indígena. Agora, se a gente começa pelo fim, aí os requisitos jurídicos, etc., desaparecem porque eles são diluídos. E tu já elimina um monte de gente boa na largada, claro, né? na premissa, porque aí você tira... Isso entra o etarismo também, sim. Já que nós estamos brincando com essa coisa, falando sério... Etarismo, não, eu e o Júlio já não brincamos com isso, a gente sofre mesmo. Sério, eu sofro mesmo, eu não brinco mais com isso. Eu sofri etarismo. Eu tenho 67, e você deveria dizer, mas não parece. Você não disse. Eu achei que tu tinha 57, Lênio. Eu levei um susto agora. Obrigado. Eu achei que era 57. Eu dava 60. Os meus 67... 67, 61, 61, é isso? Isso. Eu sofri etarismo nessa história, nessa disputa para o Supremo, eu sofri etarismo. Um grupo disse que com 67 eles fizeram um cálculo e que... Tu terias 8 anos. Mas aí ficaria... Concorda com essa regra compulsória de ter que sair aos 75? Ora... No Brasil... Eu não concordo. Já dou a minha opinião, não entendo nada, mas não concordo. 75 já foi um golpe, né? Porque eram 70, e aí veio a tal PEC da Bengala, porque
como o PT ganhava sempre a eleição presidencial, era o PT que indicava os ministros. Então o pessoal dizia, vamos ter que mexer Vamos deixar alguns até mais tempo. Para ele não poder indicar outros. Nos Estados Unidos, o cara fica caquético e tal. Esse aí já é outro problema também. É muito difícil isso, né? Mas eu não vejo discutir. É a mesma coisa Eu acho que eu tenho 67, eu poderia ter 65, etc. O Pedro tem 64, Pedro Serrano. Eu falo sempre do Pedro porque nós somos uma dupla de candidatos que é um só, no fundo, porque ele me apoia, eu apoio ele. Sim. Porque nós achamos que, pelo nosso tamanho, pelo nosso passado, deixando um pouco da modéstia de lado, né? Porque eu perdi, muitos perderam a vergonha, eu perdi só a modéstia. Não, que tu podias e devias estar lá é inegável. Fez bem, sim. Eu acho que concordo com essa parte. Lênio. Então, nesse sentido, nós... Quanto dos dois o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Então, as coisas que eu fiz há 20 anos atrás... 25 anos atrás, eu não faria hoje, porque eu peguei experiência num monte de coisas. E depois não só. Mas o que chama a atenção, né, é que lá atrás, no início de tudo isso, né, tu foi uma espécie de Nostradamus, né? Tu meio que disse o que ia acontecer. Então, esse é uma coisa impressionante. Porque o Brasil, às vezes, adora, a gente que erra tudo. Uhum. Eu vou pegar o nosso deputado federal, Osmar Terra, por exemplo, na pandemia, ele errou absolutamente tudo. Um monte de gente deve ter morrido por culpa das coisas que ele dizia. Eu, na Rádio Goiaba, chegou um momento, não censuro ninguém. Só que, além da censura, tem uma coisa em jornalismo que chama responsabilidade social. Tem uma pandemia onde a ciência toda manda tu cuidar, vacinar. Eu não vou botar um cara no ar para dizer que não é para vacinar. Claro. Então, eu, nesse aspecto, censurei. Tá? Mas... porque, para mim, não prevaleceu a responsabilidade social. Mas, cara, é eleito deputado federal. Né? Por isso que eu estou dizendo, às vezes o cara erra tudo e não é reconhecido. Então, pô, esse mérito tem que te dar. Na questão da Lava Jato, tu acertasse tudo. A gente vem te ouvindo há muito tempo lá na Guaíba, várias vezes, e tudo acabou acontecendo. E nesse grupo todo aí que trabalhou nisso, aí volta a questão. Existem muitas mulheres que batalharam muito nesse processo anti-Lava Jato e que têm uma história e que as pessoas nem falam nelas também. Então, também nisso tem gente, tem homens, etc., esquecidos, como eu e outros, que foram Pedro, que foram esquecidos, mas também nós esquecemos outras grandes mulheres que participaram dessa luta toda e que hoje poderiam facilmente serem guindadas ao Supremo Tribunal. E que, engraçado que a maioria delas nem discute também essa questão que tomou conta da discussão, que vai tomar conta agora até a próxima vaga. Toda semana, e claro, e os jornalistas, muitos gostam disso também, aí da página inteira. Fulano diz que tem que ser mulher, tem que ser negra, etc. Aí começa de novo e você esquece muita gente no meio do caminho. Agora, que bom que seja alguém... Esse episódio todo me fez pensar sobre uma coisa que é muito importante no momento, que é a discussão sobre imparcialidade no jornalismo. Uhum. Existe, não existe? Cada vez mais se faz crer que não existe e, no fundo, se quer forçar o jornalista a ser confundido com o militante. Mas, nesse tipo de situação, a gente vê a diferença. O jornalista, que se queira jornalista e não militante, ele vai pensar assim, bom, existe um princípio geral? Qual é esse princípio? Como é que a gente agiu quando esse princípio foi desrespeitado em outro momento? Por exemplo, quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça, o que nós dissemos? O que a esquerda disse? A esquerda disse que era absurdo. Era absurdo por quê? Por duas razões. Uma, ele não teria competência jurídica, um critério importante. Mas outra é que ele era amigo pessoal do Bolsonaro. Aí, como jornalista, quando o Lula indica um amigo pessoal, eu que tinha dito que o Bolsonaro não podia indicar um amigo pessoal, por coerência, o que eu devo dizer? Que o Lula também não pode indicar um amigo pessoal. Ah, não, mas ele é competente. Bom, mas e o critério da impessoalidade onde fica? No fundo, a gente está se comportando, né,
como consequencialistas, né? Exatamente. Nós somos muito mais... Nossa velha discussão. A nossa discussão é a turma do Stuart Mill e os utilitaristas contra nós, os caras que lidam por princípio. Nós somos kantianos. Exato. Não é que eu queira ser kantiano ou não queira. Acontece que eu acho melhor ser kantiano e lidar por princípio. Agora, se tudo eu analiso pelas consequências, bom, aí os meios não tem mais nenhum sentido. É isso. Esse é o ponto, né, Juremir? É Inclusive, cientificamente, a gente pode falar sobre essas coisas. E segundo ponto também, dizia-se antes, né, por que o Lula, né, aí eu brinquei com o negócio cachorro e a linguiça, né, porque lá atrás o PT, e o PT parece estar querendo demonstrar, mas pelo menos em parte, de que aprendeu, penso, dizem, né, que o PT, a esquerda brasileira, o governo, então, achava que tudo se resolvia politicamente, que o direito não era importante. Uma tese marxiana, né? No sentido de que o direito é superestrutura da sociedade, portanto, o que vale é a economia, né? E, secundariamente, a política, mas o direito não. É engraçado que tudo isso aconteceu e quem matou a esquerda por um período foi o lawfare, que é o uso político do direito. Então, parece que quando a gente brinca com um cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, o Lula está querendo dizer que não vai mais cometer. Agora, ele traz isso para a seguinte questão. Eu vou fazer uma brincadeira sobre isso aqui, eu quero ser bem compreendido, mas também eu não resisto, e depois com 67... Perde o amigo, mas não perde a piada. Exato. Por exemplo, Hobbes o motor da história é o medo, certo? Quando ele nasce, disse assim, minha mãe pariu o medo e o Hobbes. O Marx é a luta de classes. Freud é a sexualidade, Para a esquerda brasileira, o motor da história não pode ser a relação pessoal. Não pode. Mesmo que ele tenha aprendido que não pode ser como era, mas também, por outro lado, não estou dizendo apenas, ou nesse caso específico, porque foi explícito, o presidente disse, não é nós que estamos dizendo. O presidente Lula disse que está dizendo que ele vai botar por tais e tais razões. Mas antes ele o que não tira as qualidades do Zanin, por óbvio. Antes ele disse que escolher amigo era incorreto. Isto. E o que não tira as qualidades do Zanin, porque ele poderia indicar o Pedro Serrano e dizer, que a gente nem sabe, né? Mas vamos supor que num arrobo ele dissesse, eu indico o Pedro Serrano, que a gente sabe tem 500 mil qualidades, porque é meu amigo pessoal. Não tiraria as coisas, mas ainda assim nós estaríamos com um problema do critério. Princípio. Eu diria duas coisas. O Pedro Serrano, assim como tu, tem mais saber jurídico do que o Zanin. O Zanin, até pouco tempo, não era uma estrela do mundo jurídico. Ele nem atuava em determinadas áreas. Ele não era criminalista, pelo que eu sei. Ele atuava mais em advocacia empresarial. Ele não era criminalista, ele passa a ser com o episódio do Lula. Exatamente. Então, assim, ele não é o aluno número 1 do saber jurídico. Mas tudo bem, ele tem saber jurídico, não estou dizendo que ele não tem. Agora, ele tem um problema, a pessoalidade, que os outros não teriam. Se tu podes indicar alguém que tem mais saber jurídico, mais reputação, e não peca no critério da impessoalidade, por que tu não o faz? O Fachin era um civilista, por exemplo, o Nando falou, né? Não, ele tem, os candidatos aí têm, notório. O Fachin não entendia nada de direito criminal e tal, mas era do civil. Enfim, o fato de alguém ser experto apenas numa área não quer dizer que ele não tenha o conhecimento. Eu não digo nem para o STF, eu digo para o trabalho do processo do Lula. Sim. Que era um processo que não era da área criminal dele. Agora, a narrativa que tu falaste, que tudo desemboca no 8 de janeiro. Sim. Né? Porto Alegre, por exemplo, tem um projeto maravilhoso do vereador Alexandre Bobadra, que quer que o dia 8 de janeiro seja o Dia Municipal do Patriota.
O calendário de datas comemorativas da nossa cidade. Que maravilha. Maravilha, né? E não vamos indicá-lo para o prêmio Ig Nobel, aquele prêmio Por que que eles eu dão estou lá. dizendo isso? Agora criaram uma CPI. E a gente sabe que CPI... Eu gosto muito quando se investiga Ministério Público, Polícia Federal, CPI, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas é uma disputa de narrativas agora. Né? Aquilo que parecia claro que tinha acontecido, estão tentando inverter essa narrativa agora. Esse é o medo. Num mundo em que nós não aprendemos nem dizer o mundo, já queremos desdizê-lo, tudo fica passivo de narrativas. O presidente da CPI, bizarramente, aliás, bizarrice não falta no Brasil, o presidente disse: primeiro temos que ver se de fato houve tentativa de golpe ou não. Disse, pô, mas... Quebraram o Congresso Nacional, quebraram tudo. Se nós temos na sala do presidente. Então, e aí tem toda a questão. Os próprios que participaram do golpismo querem fazer investigação para saber se houve golpismo, o próprio presidente da CPI. Isto mostra um pouco dessas constantes derrotas que o governo tem sofrido. O governo tem sofrido constantes derrotas, inclusive a CPI, essa é uma derrota para o governo. Sim. Essa CPI do 8 de janeiro. Esse conjunto de derrotas, primeiro, é uma questão objetiva, que é do presidencialismo de coalizão no Brasil, que o sujeito se elege, não tem maioria e tem que vender a mãe ou nem entregar a mãe, dependendo. Agora, desta vez se exagerou, porque a democracia brasileira não está em crise. O que está em crise são os insumos da democracia. Porque desde os gregos nós temos a opinião pública, essa que fortalece a democracia. O que é a opinião pública hoje, Juremir? Se ela é formada por fake news e narrativas. Exato. E se tudo se transformou em narrativa. Eu me lembro sempre do teu exemplo, era o navio, né? Quando tu tá... Sim, eu estou na Itália fazendo uma aula e aí aquela diferença da moça... Sim, sim. Então, agora ficou assim, tudo é narrativa. Tem um navio se aproximando do porto e eu digo que é o quê? Um avião? Eu digo que é um carro e tudo isso é válido. Os fatos não existem mais. Tudo... Bom, é interessante de ver isso numa época em que se precisou combater a ideia de terra plana. A Terra não é plana, ela não depende da tua opinião, não depende da minha, não depende da opinião do Nando, de ninguém. Então, tem coisas que não dependem vai chegar, não dependem de narrativa, são fatos. Vai chegar o momento em que Juremir e eu, nós vamos voltar na filosofia, nós vamos ser realistas no sentido de que, ou absolutamente empiristas, assim, de que eu não quero... É o único modo de eu poder dizer que algo que é independentemente de mim, algo que está fora de mim. Outro dia uma moça me desafiou a mostrar algo que não dependesse da opinião de cada um. Segundo ela, tudo depende da opinião de cada um. Inclusive o celular. Me mostre algo que seja irrefutável. Eu disse, olha, todos vamos morrer. Isto. Acabou com ela. Me parece que... não, sabe o que ela me disse? Ela era malandra. Porque ela me disse, não, mas alguns acreditam que tem vida depois da morte. Acreditar não quer dizer nada. Né? Agora, esse dia eu fiz um texto, uma palestra, algo assim, do niilismo ao golpismo. Sim. Ou do golpismo ao niilismo. O niilismo é um fenômeno que já existia e não tinha sido nominado, né? Porque, para mim, o maior niilismo foi no Dostoiévski, né? Do Raskolnikov. Ele mata a velha e diz, eu cometi um gesto extraordinário. Eu sempre me lembro do Dallagnol. Eles quebraram o país, fizeram tudo isso e disse assim, eu cometi um gesto extraordinário. Eu combati a corrupção, e tal. Então, tudo é uma questão que o niilismo permite você dizer qualquer coisa porque você não tem nenhum atributo moral, você não tem nada, absolutamente nada. Você pode dizer o que quer. E é por isso que nós precisamos de princípios. No sentido de dizer, qual é a regra do jogo? Eu digo assim, a regra do jogo é o seguinte, não pode conduzir a bola com a mão. Mas aí, na metade do jogo, como a bola está sendo conduzida com a mão pelo jogador do meu time, eu digo, agora pode. Claro. É a história do cara que quer ganhar aos 48 do segundo tempo,
com gol com a mão. Mas ele não quer perder da mesma maneira. Ele só quer ganhar. Tem torcedor que adora dizer isso, né? Quando é clássico, eu quero ganhar os 49 gols impedido e com a mão. Aí quando perde com gol de mão, aí vem... Aí ele quer justiça. Aí a palavra princípio vem de arché, né? Arché. Por isso a palavra arqueologia. Não é axé. Axé. Não é axé. Tá. O que é anarquia? Anarché, ausência de princípios. O niilismo é anarché, anarqué, ausência de princípios, porque tudo pode. Para mim, o maior exemplo do niilismo ou dessa questão de que tudo é questão de opinião é 2 caras estão caindo de paraquedas. 2 caras caem do avião, um com paraquedas e o outro com a mochila de escoteiro. E o cara do paraquedas sabe que o outro está com a mochila de escoteiro. Aí o cara do paraquedas puxa e começa a abrir o paraquedas dele e diz assim, você está sem paraquedas. E o cara da mochila de escoteiro diz, isto é na sua opinião. Pois é. Agora, Lênio, enquanto... Muito bom, muito bom. É assim. É isso. Enquanto sociedade, tem umas coisas que preocupam. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, na eleição de segundo turno, o Lula ganhou, né, do Bolsonaro. Mas daí tu vai ver a nossa Câmara, citei há pouco essa maravilhosa proposta do Alexandre Bobadra, já foi aprovada uma rua com o nome de um intelectual que eu imagino que tu leia constantemente, Olavo de Carvalho. Sim, muito. Né? Já temos uma rua com o nome dele. E já tivemos 2 moções de apoio ao impeachment do presidente Lula. Tudo da nossa Câmara de Vereadores. Né? E agora, na nossa Câmara Federal, nós temos 31 deputados federais, 20 se manifestam contrários à chamada PL das fake news e 11 são apenas 11 favoráveis. Como é que tu está vendo tudo isso aí? Porque me preocupa esse ambiente que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Parece que a gente não está querendo deixar as coisas, né, mudarem de certa forma. E me surpreende Porto Alegre, ou a Câmara, não representa o pensamento da cidade. Aí eu sou muito juremeriano nessa discussão. Né? Porque acho que o problema do Rio Grande do Sul é mais para trás. Né? O problema do Rio Grande do Sul é as nossas façanhas. O paradoxo é que as nossas façanhas são o nosso fracasso. Isso é uma longa história. Né? E quando nós ganhamos, nós não comemoramos, que é o 3 de outubro, por exemplo, ninguém mais sabe o que é o 3 de outubro. Mas Porto Alegre sempre teve uma cara um pouco diferente. E os últimos anos, assim, preocupou agora. Mas veja que, assim, a humanidade, da aurora da civilização até hoje, tem, digamos, uma grande questão há um momento em que o logos suplanta o mito. A gente explicava o mundo pelo mito, aí vem o logos. Né? O Rio Grande do Sul é especialista em criar um mito para explicar o logos. O gaúcho é um mito para explicar o logos, e assim por diante. Então, eu não vou falar em nenhuma figura aqui para não criar problemas, mas enquanto nós tivermos determinados grupos na cultura, em uma série de coisas, sempre os mesmos caras, o Rio Grande do Sul não avança. Veja, por exemplo, as colunas de opinião da Zero Hora. Dê uma olhada. Aparece ali o cara de autoajuda, aí tem um outro lá de Cachoeira do Sul, que é Esper, não sei o que escreve todo o tempo a favor do golpe militar, ou pelo menos escrevia, o Guzo, aí aparece o outro lá do Instituto Liberal, e a moça que... Outro dia eu vi lá um texto que ela inventou, ela começa a escrever sobre Alice agora. Né? O Guzo, então, eu me pergunto por quê. E aí o Guzo... Então, interessa alguém lá, Juremir. Para ter uma coluna, interessa para alguém. Alguém, pois é. Então, isso tudo é o conjunto da obra. Né? É o conjunto da obra. Você vê como é que jabuti não dá em árvore. Isto tudo acontece porque tem terreno está fértil. Terreno fértil para isso tudo. Agora, a democracia volta. A questão que está, enquanto muitos escrevem livros sobre o colapso das democracias, como morrem as democracias, eu vou escrever um livro, como sobrevivem as democracias apesar das redes sociais. O que eu quero dizer, o que está em crise são os insumos da democracia.
Não existe, desde a Ágora, em que as pessoas se reúnem, por sinal, eu conheço a Ágora, eu estive lá, eu me imaginei lá falando na Ágora e tal, disse para a Rosane, minha mulher, disse, vai ali, tu vai me assistir agora, que eu vou falar aqui, meu, atenienses... Já pensou aquela tua palestra no Cio da Terra pelado, lá nesse lugar, hein? Atenienses e... Aí, seria ótimo. Aí depois eles se multiplicaram, né? Eles faziam sexo e tal, se multiplicaram. E aí criaram filhos, foram aumentando, depois não dava mais para fazer direto, né? Tiveram que criar a democracia mais tarde representativa. Alguém representa, mas para que alguém se eleja para representar, ele precisa saber o que vota, tem que saber o que pensa o cara. Agora, se você não sabe mais o que pensam as pessoas, porque a opinião pública foi tomada, como a casa tomada do Cortázar, você já não tem mais o que fazer. Esse é outro problema em relação à escolha do Zanin. A maior parte das pessoas, mesmo dos militantes do PT, não sabe o que o Zanin pensa sobre a maior parte dos assuntos que ele poderá julgar. Sabe o que ele pensa sobre a Lava Jato, isso é importante. Sim. Mas o que será que ele pensa sobre costumes? O que será que ele pensa sobre aborto? O que ele pensa sobre, sei lá, casamento entre pessoas do mesmo sexo? Todos os temas que estão aí, ninguém sabe. Ninguém sabe porque ele nunca falou sobre esses assuntos. Na verdade, ninguém sabe realmente o que o Zanin pensa sobre a maior parte das coisas. Será que vai ter tudo isso no Senado? Estou curioso para ver o Moro entrevistando ele na sabatina do Senado. Pois é. Vai ser bacana essa... Exatamente. Acho que podia... A brincadeira seria o seguinte... O Zanin diz assim, você de novo é suspeito. Essa sua pergunta é suspeita. Essa sua pergunta é suspeita. Aliás, de suspeição o senhor entende muito. O senhor não mudou nada, continuou suspeito. Eu continuo mesmo. Eu começaria assim já. Eu vou perguntar o seguinte, isso que o senhor está dizendo, combinou com o Dallagnol? Exatamente. Assim, o senhor acabou de ligar, eu vi o senhor no telefone antes, estava falando com o Dallagnol, o senhor é acostumado. Olha, no Senado já... Desarmava tudo, né? O Senado já mandou alguém Vou de mandar volta... essa dica para o Zanin. Desculpa. O Senado já mandou alguém de volta para casa? Não queremos, senador. Só uma vez, 1910. O sujeito era muito ruim ou era política mesmo? 1893, 94. Era um médico. Um médico? Barata Ribeiro, que por sinal é nome de rua. Lá no Rio, uma bela rua do Rio de Janeiro. Copacabana ali. Isso. Então ali ele era médico e o pessoal achou que o Floriano Peixoto tinha exagerado. Pois é. Essa moda poderia ser boa. Daqui a pouco um jornalista ir pro STF. Mas não vou mandar de volta para casa, ele vai ser aprovado. Eu imagino que ele possa Mais ser 3 minutos, Glênio. Tá. Glênio. Tá eu bem. convivi tantos anos com o seu Glênio. Às vezes eu chamo o Glênio de Glênio, é o Glênio. Eu convivi muitos anos com o Glênio. Muitos anos, na Rádio Gaúcha. Tranquilo, eu botei aqui que eu estou esperando o link do outro aqui que vão mandar. Eles se atrasaram também. Aí eles se atrasaram também. Tá. Mas é lá do Rio de Janeiro. Os meus alunos do Rio de Janeiro eles se atrasam online. Que eu brinco, que estão estacionando o carro. Olha, na questão da PL das fake news, você estava falando dos insumos da democracia e que a democracia, nesse livro que tu quer fazer, sobrevive apesar das redes sociais. Então, porque nós estamos falando de algo muito necessário. Por isso, nós estamos precisando... Que é a regulamentação. Claro, precisamos salvar os insumos da democracia. Nós precisamos salvar aquilo que é o componente principal da democracia. Porque nós temos que entender uma coisa, né? É uma questão muito velha que um liberal, bem conservador, por sinal, o T.S. Eliot, que é um poeta americano, que dizia informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Porque, olha só, todo mundo tem acesso à informação, mas por que o número de imbecis aumenta? Por que o número de idiotas aumenta na mesma proporção uma boa pergunta. Do aumento de acesso à informação? Nunca tivemos tanta Daqui a inteligência pouco até artificial. Vai nos dizer o Lênin, idiotas. A informação idiotiza. É isso. Claro que a informação idiotiza. Por que a informação idiotiza? Porque informação só tem serventia se ela é transformada em conhecimento, que é o médium interpretante necessário do cotidiano. Se isto não existir, você simplesmente é um mero reprodutor. Porque o Platão sabia dessas coisas há muito tempo. Aliás, somos todos
toda a história é uma nota de rodapé. A Platão dizia, um famoso filósofo, que eu não me lembro o nome agora. O Platão foi o primeiro a denunciar as fake news. Por quê? Porque... Nem Orkut tinha na época ainda. Nem Orkut. Aí antes do Orkut, é longe. O Platão dizia lá para aquela malta, né, porque ele estava puto, ele estava muito irritado, mataram o professor dele. Quem matou o professor dele? 400 e tantos jurados, uma choldra de gente, né, na cabeça dele. Ele estava irritado e ele vai mostrar com uma alegoria dizendo que, olha, aquilo que aparecia no fundo da caverna era só a sombra das pessoas que passavam na frente da caverna. E ele dizia, sombras são sombras. Né? Aí o filósofo, né, ele sai para fora da caverna, descobre e entra de volta e ele é apedrejado. É mais ou menos o que você faz num grupo de WhatsApp da família. Se você disser para eles, né, que isso não é assim, você é apedrejado. Cancelado. É como dizer para o cara que Adão e Eva não existiram. Aliás, tem 22% que acham que Adão e Eva... Isso é o problema das metáforas, né? Como assim não existiram Adão e Eva? Não vai me dizer isso. Não me desencanta. Não acaba não com esse meu sonho. Então... Só pode dizer que não tinha aquela maçã também. Isso. Então, tem essas coisas do modo como... Então, o Platão foi o primeiro cara. As sombras são sombras, ali estavam as fake news, mas ele apanhou por isso. É como hoje as pessoas que querem dizer que nem tudo é uma questão de opinião, como a aluna do Juremir. Não era uma aluna, era uma moça. Uma moça, enfim. Então, essas coisas são assim. Nós precisamos fortalecer a opinião pública para que ela possa ser o modo pelo qual o eleitor possa conhecer o que o cara está dizendo e que a realidade ou aquilo que minimamente objetivamente eu posso entender do mundo não seja conspurcada ou nubilada, sei lá, por fake news, né? Eu sou um pouco conservador nisso, como eu tenho um autor que eu gosto muito, que o Juremir conhece também, que é bem acadêmico isso, Nando, que é o do Interpretação das Culturas, de Clifford Geertz, que é a descrição densa. Eu acho que tem um mínimo de descrição densa pelo qual eu e o Juremir podemos falar que isto aqui é um fone e tal. Se a gente não puder falar disso... E que não é um prato. E que não é um prato, isso é o mínimo de descrição que eu posso falar sobre a realidade. Ou então eu tenho feito assim, eu tenho buscado em Simon Blackburn e o Donald Davidson do princípio da caridade. Há uma presunção de que o que eu estou dizendo tem foros de verdade e quando você me responder, eu caritativamente também penso que você é o cara que pode estar falando a verdade. Há uma boa vontade na conversa. Então, há uma presunção de boa-fé. De boa-fé. É uma presunção de boa-fé entre duas pessoas para sair diálogo. É isso que eu tenho pedido. Eu tenho pedido nas minhas discussões, várias colunas no Conjuro eu ponho. Eu estou invocando o princípio da caridade. Peço que você tenha caridade como eu tenho, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. Porque hoje os debates... Aqui tem um prato e não um fone de ouvido. Exatamente. Os debates hoje muito colocados assim em TV ou rádio, assim, um fala e o outro fala, e ninguém escuta ninguém. Exato. Né? Cada um tem o seu argumento e ninguém escuta ninguém. Cada um tem a sua narrativa. Cada um tem a sua narrativa. Agora, esse negócio que o Lênin falou, Juremir, de informação... Ela tem fundamento quando ela gera conhecimento. Ela tem que gerar conhecimento. Não é mais ou menos o que diz o teu amigo Dominique Volton, que informar não é comunicar? Exatamente. É isso. É isso. A informação é uma massa bruta. Tem que fazer alguma coisa com ela. Informação é massa bruta. Quer dizer, ela pode dizer tudo, pode dizer nada. Exatamente. Porque sem o médium interpretante... você não tem conhecimento. E esse médium interpretante é ser humano, é complexidade pura. Pura complexidade. Exatamente. Então, o Dominique Volton insiste nisso. Olha, o problema mesmo é a relação com o outro. Informação, uma máquina manda informação para outra. Tu tem que te conectar com quem tu está falando. Exato, com realidades diferentes. Com realidades diferentes. Com culturas né? diferentes. Isso eu tenho
Tem um livro... Professor, 1h04, eu não quero atrapalhar os alunos lá do 1h04, eu não quero atrapalhar os alunos do Rio de Janeiro. O Lênin vai passar de uma live para outra assim, ó. Agora, em 2 minutos eu estou noutra, né? Tem um livro que eu fiz um Direito e Literatura há muito tempo atrás. Que era um programa legal que ele tinha no Canal Futura, né? Era no Futura, na TV Justiça. Né? TV Aí Justiça. o Luiz Fux mandou tirar do ar porque dava muito custo. Aí, de vez de nos pagar, queriam nos cobrar. Sério? Foi. Eu já passei por isso. Já fui demitido e da demissão peguei o dinheiro e comprei o aluguel da rádio para seguir trabalhando. Já passei por isso. Sei como é que é essa história. Então, o livro é do Bernardo Carvalho, que é um cara que eu gosto muito, que, aliás, parou de escrever na Folha. Tá meio sumido, né? Está meio sumido. Deve estar escrevendo algum livro. Eu acho. Ele escreve muito bem. Ele tem um livro chamado A Reprodução, que é uma entrevista, que ele retrata um aluno que tem milhões de informações e não sabe nada. Nada. Ele é interrogado na polícia e ele fica contando. Aí na África tem um leão que faz tal coisa. Na América Latina tem tantos centímetros de chuva. Aí o cara disse, e daí conecta isso. Ele diz, não, são informações. Ele vai conectar com você, aí ele vai recorrer ao GPT. É isso. Meus queridos. Lênin, muito obrigado. Valeu, Lênin. Parabéns pelo teu trabalho. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer. Tu tem ficado pouco em Porto Alegre, Lênin? Agora até mais, né? Mas tenho começado a viajar de novo, mas os aviões são muito cansativos, os aeroportos são muito chatos. Muito. Então, mas ainda é melhor que rodoviária. Segue no aeroporto. Sem dúvida nenhuma. Né? Então eu tenho feito grandes palestras, mas eu tenho escolhido assim grandes multidões, sei lá, para... Vamos escrever um livro. Recuperar. Lênin Streck, o homem que desmontou a Lava Jato antes do hacker de Araraquara. É verdade. Boa. Antes do hacker de Araraquara. Tenho bastante informações sobre isso. Muito obrigado, Lênin. Foi um enorme prazer de falar com vocês aqui e pode me convidar sempre, né? Um dia eu vou comprar uma rádio para mim. Opa! Nos contratos, daí. Vamos trabalhar contigo lá nessa rádio. Valeu, pessoal. Lênin Streck foi o nosso convidado. Eu e o Juremir voltamos na semana que vem. Não te esquece, te inscreve aqui no canal, tá? O podcast tem toda semana e tem vários outros podcasts muito legais aqui também no nosso, no nosso canal, tá? E o Do Lado de Cá volta com uma outra atração semana que vem, mas já tem vários, né? Que você pode acompanhar. A última edição também, Júnior, ficou muito bacana sobre a discussão sobre a guerra na Ucrânia, né? A gente trouxe aí 2 autoridades, Fábio Capani, Ricardo Lian... Oh, meu Deus. O professor Fábio Catani e o Ricardo Liães. Foi um papo muito legal. Então, fica aí o convite para vocês acessarem, se inscreverem e acompanharem os nossos podcasts. Obrigado ao Diego, que pilotou o equipamento hoje ali na mesa. Tchau, até a semana que vem.